nessa segunda-feira, 12/10, de 2020, a glória de Deus. E aqui estamos nós, mais uma segunda-feira para aprender a palavra de Deus, amém? Efésios, depois de Gálatas, depois de Coríntios, você vai encontrar capítulo 2. Hoje eu quero ministrar um pouco e falar sobre a consequência do pecado, daqueles que ainda permanecem no pecado, porque existem tantas pessoas, irmãos, trazendo o evangelho e querendo se apoiar na graça para viver pecando, e em nenhum canto da Bíblia a graça de Deus é para que a gente esteja no pecado. Não está se referindo a isso. Já está dizendo que a graça de Deus é o favor dele, foi ele que nos escolheu, né? Então nós vamos meditar um pouco sobre isso hoje, mais uma vez, em outras passagens, claro, para que você saiba como vencer o mal, amém? Capítulo 2, versículo 1 por diante. Louva a Deus pela vida dos que estão nos ouvindo em casa nesse momento, né, lá em São Paulo, pelo o Face, pela rádio online, pela rádio local. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Depois eu irei escutar cada comentário, né, ler cada comentário de vocês em nome do Senhor Jesus, né? Os que quiser pedir oração, peçam, deixe, depois nós estaremos, né, intercedendo pela tua vida, amém? Se encontra alguém nos ouvindo pela rádio que está passando por problemas espirituais e quiser entrar em contato com a nossa igreja, entre, que nós fazemos o impossível para te ajudar, né, dessa luta que você está vivendo. Aleluia. Todo mundo já encontrou? Olha o que é que diz aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, vamos dar continuidade, modo da hora, irmãos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos de pecado e pecados, nos quais andaste outrora, lá atrás, segundo o curso desse mundo, segundo o que o mundo anda, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, não é agora não, era lá atrás, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Só vou até aqui, irmãos, para nós dar uma meditada e dar uma passeada na Bíblia, se for preciso, o Espírito Santo nos mandar. Irmãos, tem muitas pessoas ainda que elas entendem que hoje ela estando em Cristo, ela se converteu, ela pode pecar porque ela está em Cristo, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica do todo pecado, como a Bíblia fala. Nós somos salvos pela graça.
E tudo isso está na Bíblia. Mas o ponto de visão é que vai fazer a diferença. Porque na verdade, quando a Bíblia fala que pela graça nós somos salvos, ela vai se referir de várias formas. Ela vai falar sobre relação que não é mais pela lei, é pela graça, ou seja, está falando, agora é por Jesus Cristo, porque se pela graça eu sou salvo, a Bíblia também diz que eu sou salvo por Jesus. A Bíblia também diz, o próprio Jesus diz que eu sou salvo porque eu guardo os mandamentos do Senhor. A Bíblia fala que eu vou ser salvo por um conjunto de obediência, não apenas por uma coisa. Então eu quero trazer hoje, irmãos, algo que venha edificar a sua vida. Porque é interessante que a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ter uma visão da prática. De como nós estamos diante de Deus com a nossa visão. Se nós estamos bem diante de Deus com a nossa visão de verdade. Tem tantas pessoas, irmãos, que têm pregado uma vida libertina. Mas a própria pessoa que prega, seja o pastor, seja o líder, a vida dela está derrotada. Então, como é que eu posso dizer ou ensinar uma visão que Deus me revelou, que é do Espírito, se a minha vida está derrotada? Eu acredito que todo aquele que acompanhar aquela visão vai ser derrotado que nem aquela pessoa. Porque, na verdade, a promessa de Deus é que nós seremos perseguidos pelo mundo. Mas em Cristo nós somos vencedores. Mas em Cristo Ele nos dá alegria em abundância. Mas o Senhor, Ele é aquele que vai diante de nós. Então, na verdade, nós temos a proteção de Deus, independente de qualquer coisa. E minha vida, de acordo com o que eu escuto e acredito, tem que corresponder com as promessas se cumprindo em mim. Porque se as promessas não estiverem se cumprindo, posso se examinar que minha vida não está de acordo com o que a Bíblia diz. E nessa noite a maior libertação sua está na palavra de Deus. Não existe uma libertação completa, irmãos, se a pessoa não tomar posse de seguir a palavra. A maior libertação está em obediência. Porque após a obediência você vai estar se enchendo do Espírito da graça, como diz lá em Hebreus. E quem está cheio do Espírito, irmãos, ele está pronto para vencer qualquer luta. E só tem uma coisa que nós morremos espiritualmente, é o pecado. Então se eu morro espiritualmente, quando eu peco, então significa que Jesus não vai me salvar pelo esse tal de, é pela graça. Quem lê a Bíblia constantemente vai encontrar Jesus dizendo assim, antes de eu ir para o texto de novo. Eu quero só abrir a mente de vocês em cima. Jesus vai dizer assim, que se eu não perdoar você, eu não serei perdoado. E se eu não serei perdoado, eu não serei salvo. Então venha cá, eu estou na graça, Jesus vai me salvar pela graça, mas Jesus disse que eu não serei salvo se eu não perdoar? E como é que a graça está me cobertando em eu ser salvo mesmo nesse pecado de não perdoar? Alguém está entendendo o que eu quero ensinar? Irmãos, o pecado já nos separava de Deus. Jesus veio pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele que nos escolheu, que nós não merecíamos, que é isso que significa a graça, e nos libertou da quantidade, da multidão de pecado que estava sobre nós já, acumulado. Então Ele nos perdoou, nos libertou, não para que a gente continue no pecado, mas agora para que a gente tenha uma vida como Ele nos ensinou. Todo mundo está entendendo? Eu vou dar mais outro exemplo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, ele produz muito fruto. O que é o fruto que ele está falando? Ele está falando fruto de bem, algo bom, algo que edifica, algo que dá crescimento. A Bíblia diz assim, irmãos. Eu quero só abrir a mente de vocês para vocês entenderem a palavra que nós vamos ler. Que Jesus, Ele está dentro de mim.
A Bíblia diz que, deixa eu ficar aqui para o povo de casa que está me assistindo aqui também. A Bíblia diz, irmãos, que Deus mora dentro de mim, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um. Como que Deus está dentro de mim, eu estou odiando? Tem lógica isso? Como que Deus está dentro de mim, eu estou me prostituindo, eu estou enganando, eu estou... Então Deus, irmãos, a gente tem que reconhecer, Deus não está em mim. Apesar que Ele quer morar em mim, mas eu não estou querendo que Ele more, porque Ele já nos purificou para fazer morada. Se eu não ando na pureza, Ele é santo, Ele é justo, e Ele quer que você ande em justiça. A Bíblia diz, irmão, sabe por quê? Que se nossa justiça não exercer, não for maior do que a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino de Deus. O que é justiça? Andar em justiça é não violar os mandamentos do Senhor em nenhum ponto. Nós temos um ditado em nosso meio há muitos anos e muito tempo, até hoje muitas pessoas falam, só tem um que é perfeito, é Deus. É assim? Porém, a Bíblia diz que nós devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celeste. Não adianta eu estar me justificando, porque eu errei, só tem um que é perfeito, é Deus. Não. Eu sei que Ele é perfeito e nunca errar. Mas Ele mandou ser perfeito. Se eu chegar a errar, que não é para me errar, eu tenho que me esforçar com toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu tenho que dar o máximo de mim para não errar. Se eu chegar, se você fizer isso, eu acredito que você não vai conseguir errar. E se eu chegar a errar, aí sim vem o sangue de Jesus para me reconciliar com Ele na mesma da hora, não é para amanhã ou depois não. Por isso que Ele já diz assim: se você tem algo do seu irmão, vai se reconciliar com ele, esse que o sol se põe. Então Deus já diz assim: não permaneça em pecado. E o texto aqui vai dizer algo aqui agora, irmãos. Eu vou mostrar a você que a injustiça é pecado. Então, se é pecado, tem muita coisa na Bíblia ainda que talvez você não abriu a mente. Mas aqueles que estão nos assistindo também vão ser edificados. Olha o que ele diz, olha. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que já nos matava eram os nossos pecados, os nossos delitos contra eles. Aí veja o que ele diz ainda: e nos quais andaste outrora. O escritor, o apóstolo aqui, ele já está dizendo assim, olha, para a igreja: vocês andaram nessa vida lá atrás. Outrora significa lá atrás. Ele não está dizendo que a igreja era para andar no pecado. Segundo o curso desse mundo. Porque ele falou o curso, a direção do mundo, irmão, é pecar todos os dias. Todo dia o mundo vive no pecado. Todo dia é briga, todo dia é ódio, todo dia é tapa, todo dia é cachaça, todo dia é prostituição. Todo dia, alguma coisa eles vão praticar por dia. Porém a nós, Deus não liberou esse tal de comportamento. Nós já vivíamos dele mortos. Hoje, se nós quisermos ter a vida eterna, nós temos que andar na doutrina de Jesus Cristo. Se você ouvir a palavra de hoje com atenção e guardar, irmão, tua vida muda. Não é eu que vou mudar a sua vida. Eu posso ter a direção de te ajudar para tu mudar de vida. Agora não é eu, é Ele, é a palavra dele. O poder é dele. Olha só. Segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade de quê? Porque ele diz segundo o príncipe da potestade do ar. Ele está falando assim, olha, quem pecou contra Deus, quem vive no pecado, quem ensinou o pecado, ou quem está sendo servo do pecado, é o diabo, e está sendo cúmplice das obras dele. Segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora eu vou perguntar uma coisa aqui. Tem gente que diz que pecado é só se matar, se adulterar. Deixa eu dizer uma coisa a você. O diabo toca na tua vida, só vai chutar com uma mágoa no teu coração. Agora na prática eu quero que alguém diga que não é. Eu quero ver quantos crentes aqui já não foi tocado pelo inimigo, porque muitas vezes deu uma brecha. Então significa que Deus não quer que você pegue de jeito nenhum, irmão. Se você ler a Bíblia, tem uma visão que eu estou falando, e for para a prática, isso é verdade. Eu já fui atingido pelo inimigo. Porque eu não matei, eu não roubei, eu não fiz. Aí você diz assim, mas rapaz, eu estava na roda dos escarnecedores, então eu pequei contra Deus. Acho que foi a brecha que eu dei, foi essa. Mas foi brecha, foi pecado. Mas foi pecado que você deu. Pecado não só é fazer uma coisa estrambole, não. Eu falei mal do meu irmão. Meu Deus, por isso que esse vento está soprando na minha vida. Eu me levantei contra o meu irmão e nem fui pedir perdão a ele. Isso também é pecado, irmãos. A igreja de Deus, ele chamou para a plenitude de Cristo, a Bíblia diz. Sabe o que é você chegar à plenitude de Cristo? Para você chegar à plenitude de Cristo, então você tem que servir a Deus com todo o teu coração, senão você não vai conseguir. Com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu conhecimento que Deus te der. Se você fizer isso a cada semana, a cada culto, você vai só evoluir. Se você não focar nisso, você vai entrar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10, 15, você vai passar 20, 50 anos na igreja e você vai ser a mesma pessoa, porque você não está querendo evoluir. A palavra vem e você não aceita ela como ela deve ser. E eu quero dizer, você vai ter uma vida sendo oprimido ou oprimida pelo inimigo. Todos nós aqui já fomos oprimidos pelo inimigo por causa que nós desobedecemos a Deus em algum ponto. Porém, muitos acordaram e fecharam as brechas. Não tem ninguém aqui que seja melhor do que ninguém. Porém, nós estamos em crescimento. Agora, nós permanecer no erro é que é demais. Eu faço que nem disse o presbítero Davi essa semana. Cair toda semana, todo dia cair. Aí é problema desse jeito que você arruma contra Deus, com Deus. Aí ele diz assim, que nós andamos segundo o príncipe da potestade do aqui e agora atua nos filhos da desobediência. Você está pensando que para o demônio estar na vida de uma pessoa é só se ela cair manifestada? Você está pensando que o demônio ele só está na vida de uma pessoa se manifestar ou qualquer coisa? O que não manifesta, o que se esconde é o pior que tem para destruir. Porque ele está ali, de gavazinho se escolhendo na tua vida, destruindo tua vida e tu não está percebendo, porque tu não tem os olhos espirituais através da palavra. Aí muitas vezes ele está no teu casamento, ele está na tua vida financeira, está na tua saúde. Muitas vezes está na tua família, está na tua vida, mas está tocando nos teus. E sabe quantas vezes, se você ficar no pecado, sabe quantas vezes você vai vencer ele? Nenhuma. A igreja de Cristo é uma escola para te ensinar a vencer o diabo e ter a vida eterna. Toda oração, irmãos, ela ajuda. Pode ser pode ser o próprio Jesus na terra hoje. Porém, se você não der continuidade a essa vida que Deus te manda, Jesus diz assim, ele vai para longe, vai andar em lugares áridos, procurando repouso. Quando encontrar, diz assim, eu vou lá para minha casa de novo. E quando chegar aqui e ver a sua casa, o inimigo, vazia, varrida e ornamentada, eles vêm mais certo, pior do que eu agora. O que é vazia? Faltando a presença de Deus. O que é uma pessoa vazia? Uma pessoa que não tem a palavra de Deus para se defender dentro dela. Jesus usou o que para vencer o diabo? A palavra. Quando o diabo está nos atingindo, está em nome de Jesus, eu te repreendo. Está escrito, eu sou servo de Deus, a nossa consciência sabe que nós estamos na palavra. Quando tu não está na palavra, a tua consciência vai acusar, tu vai perder as forças. Nós somos salvos pela graça, essa graça aí que muitos têm pregado aí. E é pela graça, mas da forma que eles interpretam, não. De viver uma vida libertina, não. Que isso é besteira. Isso é besteira. Jesus só quer o coração.
Eu quero ensinar outra coisa sobre o coração nessa noite. Qual é o coração que a Bíblia está falando? O coração que a Bíblia se refere, irmão, a Bíblia quando fala coração, não é esse órgão que bate aqui não. É a nossa mente. Se Jesus quer o teu coração, irmão, o que é que controla todo o nosso ser? Nosso ser, nossa mente. Então se Jesus conquistou a minha mente e o meu coração, então ele conquistou todo o meu ser. Enquanto ele não conquistar o teu coração, vai ter faltando alguma coisa ainda. Então nós somos salvos nessa noite, o quê? Pela graça. Nós andávamos no segundo príncipe da potestade do ar. Nós andávamos fazendo a vontade de quem? De Satanás e não de Deus. E ninguém passa a mão e dizer, eu nunca fiz a vontade do inimigo, se o pecado é dele. E eu vou dizer aqui, a Bíblia vai falar claramente nessa noite, em um versículo aqui, que quem anda no pecado é filho do inimigo. Ele é do diabo. É por isso que essa igreja aqui nós vê o Espírito Santo operando, irmão. Sabe por quê? Porque aqui nós não prega para animar ninguém, nós prega para ajudar. Porque aquilo que é para animar é momentâneo, aquilo que é para ajudar é permanente. Deixa eu sair desse texto aqui primeiro. 3. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. A vida que nós tínhamos, que nós não podemos ter hoje. Segundo as inclinações da nossa carne. Nós andávamos o quê? Pelas inclinações da nossa carne, ou seja, os desejos carnais. Fazendo a vontade da carne. Escuta só. Quais são as obras da carne? Lá em Gálatas capítulo 5, se eu for ler o que eu vou, esse estudo hoje, não vai dar tempo. Daqui a pouco eu vou ler alguns versículos com vocês. Mas lá em Gálatas 5, versículo 16 por diante, vai falar sobre as obras da carne. E as obras da carne são porfia, discussões, facções, orgia, gula, bebedices, né, que é glotonaria, feitiçaria, inimizade e muitas outras coisas, prostituições, lascívia, adultério, feitiçaria, isso tudo é obra da carne. Olha só, e a Bíblia fala que quem está na carne não pode agradar a Deus, lá em Romanos. E dos pensamentos, nós andávamos segundo as obras da carne porque existe o contato, o pecado e também o pensar. E éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Por que filhos da ira? De Deus é que não era. Como também os demais. Por que ele fala os demais? Está falando dos que não estão em Cristo. Como aqueles que não têm aliança. Irmãos, infelizmente tem pessoas que não temem, não ligam para a sua salvação. O que eu prego, irmãos, salva. Só uma pessoa que não quer salvação não vai atender a voz de Deus. Se você dizer assim, Senhor, se eu morrer eu vou para o inferno, eu quero salvação, então fica mais fácil você alcançar o reino dos céus. Fica mais fácil você se esforçar. Nenhum de nós sabemos o dia e a hora que vamos morrer. E se nessa noite o Senhor voltar, ou eu morrer e eu não estiver de acordo com a palavra, você me... Todo mundo está entendendo? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, 4, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Se você observar, ele condenou o pecado aqui, como nós vamos ler em outro versículo, e depois ele vai dizer, nós somos salvos pela graça. Por quê? Porque nós não merecíamos. Mas porque nós não merecíamos, não quer dizer que nós vamos continuar no pecado. Quando a Bíblia diz que nós pela graça somos salvos, ou significa o favor imerecido, que nós não merecíamos, ele está falando da velha vida.
Porque senão ele não carecia dizer assim que devemos andar em novidade de vida hoje. Para que ele colocou que devemos andar em novidade de vida, se é pela graça somos salvos de qualquer maneira? Para que sermos crentes se pela graça nós vamos ser salvos? Nós já cremos em Jesus Cristo. A graça não é para nós estar no pecado. Nós vamos ver isso. A graça é algo que nos alcançou, que nós não merecíamos. Um favor imerecido de Deus. Porém, ele nos deu uma grande oportunidade de ter a vida eterna hoje. Ele colocou diante de nós dois caminhos: a vida e a morte, a benção e a maldição. Ele colocou diante de nós um caminho, um largo e um estreito. O largo é o mundo, que oferece tudo que você quer, ninguém vai lhe proibir. Até as leis de hoje estão liberando uma vida libertina. Que antigamente as leis eram baseadas na Bíblia. Hoje, infelizmente, estão mudando isso. O estreito é o caminho de renúncia do pecado. O prazer do mundo. A Bíblia diz lá em Tiago 4,4 que aqueles que quiserem ser amigo do mundo se constituem-se inimigo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Já basta nós ter Satanás como nosso inimigo. Agora ter Deus também. Você já tem um inimigo chamado diabo. E seus anjos decaídos. E agora você arruma outro inimigo, Deus. Aí esse é que você não vai vencer mesmo. É verdade. Mas por que? Só acontece isso se o quê? Se eu amar o mundo mais do que o caminho de Deus. Você quer saber se eu estou falando a verdade? Abra Tiago 4,4 aí. Tiago 4,4. Peraí, mas não é pela graça? E por que Deus vai se tornar meu inimigo se é pela graça? O que eu estou tentando ajudar vocês hoje é que não use da graça para viver uma vida libertina. Porque a Bíblia não ensinou isso em canto nenhum. Isso são visões, interpretações de homens. Pastor Ivan, e se eu chegar a falhar? Aí sim, se chegar que não é, aí o Senhor ele vai te dizer assim: meu filho, se reconcilie comigo agora, não deixe nem para daqui a 1 minuto mais. Tiago 4,4 diz assim, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É Bíblia. Foi o Espírito Santo que disse essa palavra. Quando você está sendo amigo do mundo, você está se tornando inimigo de Deus. Você vai estar com dois adversários. Um que pode mandar no outro, que é Deus manda no diabo. E o diabo que já veio para destruir, ele diz assim: pronto, já que você agora está desprotegido, agora eu faço e desfaço com você. Por isso que ele tocava nos filhos da desobediência. Porém, para ele tocar em você, ele tem que pedir permissão a Deus, porque você é propriedade de Deus hoje. A pior coisa que você faz, irmãos, é você ter mágoa de alguém e não perdoar. É a mesma coisa de você pegar um copo de veneno e beber achando que quem vai morrer é ele. Cada vez que você arruma um ódio, cada vez que você vai, é como se você tomasse uma dose de veneno. O que eu estou pregando aqui está de acordo com a Bíblia ou não está, igreja? Isso é sério, irmãos. Isso é sério. A graça de Deus, irmãos, também ela nos ajuda a vencer o pecado. Graça fala de alegria, graça fala de inspiração divina. Ele nos deu essa graça para que a gente vença o pecado, pois outrora sem Jesus ninguém vence o pecado. Ninguém diga que vai vencer o pecado sem Jesus, que você não vai vencer. É Ele que nos liberta do pecado. Porém, a Bíblia diz que nós fomos libertos do pecado pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos deu o Espírito, Ele nos deu a palavra.
para nós saber, ali é pecado, isso aqui não é, aquilo é, isso não é. Ele esmiuçou, ele simplificou para nós, para que nós possamos captar onde é de Deus e o que não é. Por que que a Bíblia diz que se nossa justiça não é exercer além dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino de Deus? Porque injustiça é pecado. Onde é que está escrito? 1 João, aí pertinho de onde você está, mais na frente. Vai ter 1 Pedro e 1 João. Capítulo 5. Olha o que é que vai dizer aqui. Versículo 17. Diz assim o versículo 17 ao 20. Olha só agora o que vai dizer, viu? 1 João 5. Isso aqui, irmão, muda a tua história se tu botar em prática. Você que é cheio do Espírito, você depende disso aqui, ó. Para ser cheio do Espírito, depende disso aqui. Olha só. Toda injustiça, o versículo 17, é pecado. E há pecado não para a morte. Por que ele disse isso? Porque existe pecado que não tem mais perdão, como a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como um pecado que Jesus disse, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Esses são pecados que lhe condenam de uma vez só. Eu já vi crente dizer que eu morro, eu vou para o inferno e não perdoo. Então é certeza, você pode ter, se você está achando que vai morrer e vai para o inferno e não vai perdoar, então você já está dizendo que esse caminho pode ter certeza que você vai para lá mesmo. Não adianta você achar que não vai, nem que vai. E vai sabendo, né? E ele disse o quê? Toda injustiça é pecado. Aí Jesus disse que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então quem é injusto senão aquele que vive no pecado? Nenhum injusto herdará o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, se não me fala a memória, versículo 9 e 10, por aí vai falar. Que nenhum injusto herdará o reino de Deus. Então, se é injusto, então a injustiça é andar no pecado. Agora eu vou mais além. Hebreus capítulo 10, versículo 38, Jesus vai dizer assim: todavia o meu justo viverá da fé. O meu justo. Quem é o justo senão aquele que não anda no pecado? O justo que Deus está falando não é o que está no pecado, ele é o que não está andando no pecado. Porque o pecado é a transgressão da palavra de Deus. O pecado é a injustiça, a Bíblia fala aqui. Então quando ele diz o meu justo, ele está falando assim: você que deixou de andar no caminho do pecaminoso, você que renunciou por mim, você está andando pela fé. Você fez tudo isso porque você creu em mim. Fé é acreditar. Eu vou mais além ainda sobre isso. Quem anda na injustiça, quem não anda praticando a palavra, a oração dele não tem poder algum. Pastor Ivan, onde está isso? Abra aí em Tiago rapidinho. Mas se é pela graça, deveria ter. Quer dizer, a graça que estão pregando, que eu já vi muitos pastores pregando, sim, infelizmente, suas interpretações é dele para ele mesmo, não vem de Deus não. Porque assim, a graça é certa e o resto da Bíblia está todo errado. Tiago capítulo 5. Versículo 16. Tiago 5,16. Olha só. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Está falando de reconciliação aqui. E orai um pelos outros. Não é isso? Para seres curados. Olha agora o que ele vai dizer. Ó. Muito poder possui eficaz a súplica de um injusto. De um justo. Ele disse, muito poder possui eficaz a súplica de um justo.
Então, se é a súplica de um justo, e a Bíblia diz que o pecado é injustiça, então, por isso que muitas pessoas dizem assim, se não fosse a misericórdia, se não fosse... Irmão, isso aí vai nos encobertar se nós chegar a pecar, que não é para nós pecar. Jesus sabe cada estrutura de cada um de nós, e até onde nós podemos ir. Não adianta você dizer assim, eita, eu pequei, mas por que... Deus sabe que você podia suportar e não suportou. Agora, se você não pode, a Bíblia diz que Deus não coloca nada, nenhum peso sobre nenhum de nós que a gente não possamos carregar. Então ninguém consegue se justificar diante de Deus. Você pode se justificar diante de mim, eu posso se justificar diante de você. Agora, diante de Deus, eu duvido alguém se justificar. Porque Deus sabe a nossa estrutura, igreja. Deus sabe nossas estruturas. O anjo da igreja de Apocalipse, no capítulo 3, sempre eu digo isso aqui. Jesus disse, tu tem nome de quem vive, mas está morto. Se ele estava morto, porque ele não estava em Cristo mais. Todo mundo está entendendo a palavra de Deus? A oração do justo, você quer que sua oração tenha poder? Saia de todo tipo de pecado. O que é pecado? Tudo que é errado é pecado. Se brigar é pecado. E quer que eu diga a você? Em Hebreus vai dizer assim, ó. A justiça, irmão, a justiça é andar pela palavra. Não é andar pela palavra? E Jesus diz assim, ó, siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém se santifica no pecado, só se santificamos andando pela palavra, porque a palavra nos libertou do pecado. Quanto mais você anda pela palavra, mais se santificando você está. E aonde existe santidade, irmão, cada vez mais o Espírito Santo ele vai se apoderando de você. Quando ele quiser destruir tua vida, ele vai ver quem? Deus em você. Ele não vai conseguir. A maior libertação que nós temos é através da própria palavra do Senhor. Conhecendo a verdade nos liberta. Jesus é a verdade. Por que Jesus é a verdade? Tem vezes que eu fico pensando assim, Jesus é a verdade. Mas veja só, eu estava meditando nisso, Jesus é a verdade, Jesus é a verdade. Porque na verdade, quando ele fala em verdade ou mentiroso, está envolvendo uma pessoa. Então, para mim ser um mentiroso, alguém vai dizer assim, Erivan é um mentiroso. Por quê? Porque eu falei mentira. E por que que Jesus é a verdade? Porque ele falou a verdade. Então ele é a verdade. Então é isso que a Bíblia está falando. Eu estava mastigando isso, mastigando. Aí o Espírito Santo disse assim, meu filho, deixa eu explicar melhor para você. Jesus é a verdade porque ele pregou a verdade e viveu a verdade. Nos ensinou a verdade que liberta. Por isso que se você conhecer a verdade que saiu da boca de Jesus, você será liberto. Isso está aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Esse versículo. É em 1 Pedro e 2 Pedro. Deixa eu olhar aqui para você ver. O que eu estou lhe falando aqui. Acho que vai ser em 2 Pedro aqui agora. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 20. Daqui a pouco eu vou para Romanos, viu? Aí lá vai falar sobre a graça e o pecado. Olha só. Eu tenho uns 15 minutos. O tempo foi embora. Olha aqui só. Olha o que aqui diz, ó. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, olha só, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, como foi que nós escapamos das contaminações do mundo? Mediante o conhecimento, a verdade que Ele nos ensinou, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se deixardes enredar de novo e são vencidos, tornam-se o seu último estado pior do que o primeiro. Por quê? O escritor aqui já está usando a passagem que eu li ainda agora, que o inimigo sai para ser. Mas por que se torna pior? Irmãos, a diferença é essa.
Uma criança, se uma criança agora, de 2 anos, ela sem querer, vou dar uma ilustração aqui, ela pega uma faca, o pai está dormindo, ela mete a faca no pé do pai e matou. Perante Deus, você acha que essa criança, ela vai ser condenada? Pela inocência dela. Ela fez sem saber. Então existe uma diferença em uma pessoa praticar o mal sabendo e não sabendo. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, irmão. Tem pessoas que sabem o que é certo, nem porque ouviu a palavra, porque já sabe o que é rímen para uma vida de uma pessoa. Romanos, rapidinho para nós encerrar. Para nós encerrar sobre falando da graça. Romanos é depois de Atos dos Apóstolos. Se nessa noite, irmãos, um abismo leva outro abismo. Ah, pastor Ivan, mas eu estou com uma mágoazinha. Irmão, essa mágoazinha, ela vai crescendo. Ela vai te levar a outro erro. Ela vai te abrir uma brecha para entrar outro espírito na tua vida, muitas vezes pior do que já está operando, porque isso aí já é um espírito operando. Ódio não provém de Deus. Ódio não vem de Deus. Todo ódio, quando uma pessoa confronta com a outra, foi um demônio que levou ela contra a outra. Então, na hora que ela abriu a brecha que guardou o ódio, ele vai e entra nela. E fica lá. Para levar ela para o inferno. Mas as pessoas não acham que não é. Então ele causou a confusão quando você caiu no laço. Agora ele abriu a brecha, agora eu fico lá nele. Aí fica lá aquela mágoa, eu não perdoo o fulano, eu não perdoo o ciclano. Mas é lá no coração dele, na mente dele, segurando para ele, quando ficar no pecado, para ele permanecer lá. Porque ele só permanece quando tem o erro nas nossas vidas. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, vamos pular para o versículo 6, amém? Eu vou lendo rapidinho, porque acho que eu não vou nem poder mais explicar por causa do meu tempo. Diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. De modo não, de jeito nenhum. Está vendo aí? Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Nós morreu, o pecado morreu para nós. Não existe mais esse negócio de pecado em nossas vidas. Olha o versículo 6, para nós adiantar. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, a velha criatura, para que o corpo do pecado seja destruído, a natureza pecaminosa seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha aí, quem vive pecando, sabe o que é, irmão? Está escravo do pecado, é vencido pelo pecado. Quem não está pecando porque ele foi vencido por Deus, ele foi conquistado por Deus. Ele vai dizer ainda, ó, 7, porquanto quem morreu está justificado justificado, o que é justificado? A palavra justo. Quem morreu, quem não está no pecado, ele se tornou justo, justificado. Por isso que Jesus nos justificou, irmão, nos fez justo, por causa que ele perdoou o nosso pecado e nos tirou do pecado. Eu não sei como é que uma pessoa às vezes vem interpretar alguma coisa. Tem pessoas que vêm interpretar a Bíblia perto de mim, irmão, que eu me sinto mal. Eu me sinto mal de verdade mesmo. Quando uma pessoa ela pega um texto bíblico e interpreta de outra forma, eu me sinto mal, irmão. É como se fosse uma coisa abominável para mim. Uma pessoa que ela quer dizer que tem que pecar é besteira, ou se não fosse a miséria. Não, irmãos, espera aí. Nós chegamos a falhar porque nós estamos em crescimento. Mas se nós segurar esse barco aqui, nós vamos amadurecer. A Bíblia diz que ele vai vir, quando a seara dele amadurecer, ele vai voltar para colher o povo dele. Aí ele vai dizer assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre, morreu para o pecado, para sempre. Escuta só,
Mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. O que eu estou pregando aqui, mano, não tem como a Bíblia, eu não estou violando Bíblia. O que eu prego, qualquer outro texto vai se encaixar com a minha pregação. Nenhum outro texto vai desfazer o que eu estou pregando. Porque se desfizer, então a Bíblia ela está contra si própria. E não pode. Aí ele vai dizer assim, ó. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo para o pecado. Está falando o quê? O contato, pecar. Como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Irmãos, quem anda em justiça, anda em santidade. A Bíblia vai dizer assim: Pai, santifica eles na verdade. 17 de João. Pai, santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós somos santificados por Jesus e pela sua própria palavra. E ele vai dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí agora falou de quê? Da lei de Moisés. Você não está mais debaixo da lei, da condenação da lei de Moisés, mas debaixo da graça. Por que fala graça também na Bíblia, em alguns pontos? Está se referindo que o sacrifício também não é mais de cordeiro, não é mais dele, não. Agora é Jesus. Se ainda nós chegar a pecar, tem o cordeiro que já faz propiciação pelos nossos pecados, na mesma da hora. Se nós se reconciliar e não continuar no pecado, claro. Deixa eu dar uma adiantada aqui, mais embaixo. Esse texto todo vai falar disso, ó. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Aí ele vai dizer mais uma vez: de modo nenhum. De jeito nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, para a vida. Eu vou parar aqui por causa do tempo que acabou, irmãos. Vocês estão entendendo, igreja? Irmãos, por que hoje nós vivemos pela lei de Moisés? Porque na verdade essa promessa, essa aliança foi com a lei, foi com o judeu, não foi nem com nós. Aqui pode ter judeu, pode ter descendente de judeu e ninguém sabe. Possa ser que nós somos descendentes de judeus e não sabe. Mas Deus, ele veio para fazer uma aliança com todos, com gentios. O que é gentil? Aqueles que não têm aliança com Deus, outros povos. Eu quero dizer uma coisa nessa noite, irmão. Você quer ver que Deus não quer que você peque de jeito nenhum mais? Eu vou ter que ler esses dois versículos, me lembrei deles dois agora. Abra aí em João, rapidinho. João 5. Esse eu tenho que falar. Lá em 1 João, lá nós lemos lá da justiça, que toda injustiça é pecado, ele vai dizer assim, que se nós não andar lá no pecado, ele diz assim, o inimigo não toca em nós. Eu não li porque nós vai começando e o maligno não lhe toca. E sabemos que somos de Deus e o mundo todo jaz do maligno. Diz lá em 1 João 18 e 19. 5 de João. Versículo 14. Olha só o que é o pecado aqui. Vou mostrar para vocês aqui que Deus não quer que você peque de jeito nenhum. Versículo 14. Para nós encerrar. 2 versículos para nós encerrar agora.
Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. O que foi que ele disse? Como é que está escrito aí, igreja? Ninguém está abrindo comigo, não? Eu vou ler de novo. Mais tarde Jesus o encontrou no templo, paralítico, está falando, e lhe disse: olha que já estás curado. O que foi que Jesus disse agora? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Peraí, o próprio Jesus que nos deu a graça está dizendo que não é para mim pecar mais, para não acontecer coisa pior na minha vida? E como é que é que eu vou estar na graça e posso estar no pecado? Eu queria que alguém me mostrasse isso na Bíblia agora. Qual é o escritor, qual é o que terminou todos os seus estudos do mundo, o que já está de cabelo branco? Eu quero que ele me mostre. Sabemos que toda obra que faz em nós é Deus, dependemos em Deus para tudo, isso eu sei. Ele nos alcançou pela graça o favor imerecido que nós não merecíamos. Mas olha a consequência do pecado aqui, o que é? Isso pode acontecer coisa pior com você. Então significa, isso aqui já é Jesus falando, significa, irmão, que o crente que anda no pecado, qualquer momento ele pode levar um bombardeio. E quem foi que trouxe o bombardeio? A prática do pecado dele, a vida que ele tinha libertina com Deus. E se ele foi bombardeado é porque ele não estava em comunhão com Deus. O pecado separa o homem de Deus. Para encerrar, capítulo 8, a mulher prostituta vai falar aqui agora. O último versículo do texto dela. Vamos ver aqui, versículo 11, da mulher prostituta, ao qual queria matar ela apredejada, a lei de Moisés. Vamos lá o que foi que Jesus disse. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques. Eu vou encerrar aqui, porque senão nós vira duas noites de cima disso aqui. Jesus disse: vai e não peque mais. Jesus disse: eu te perdoo, eu te reconcilio com Deus de volta. Agora não vá fazer mais o que você fazia. Então ele disse: eu perdoei a prostituta, mas ele disse assim: vai e não peque mais. Ao paralítico, não peca mais para não te acontecer coisa pior. Então, na verdade, irmão, nós estamos libertos do pecado. Se você ainda está sendo escravo do pecado, nessa noite Jesus está abrindo teus olhos. Fuja dele antes que as consequências venham. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Isso aqui, irmão, a maior libertação vem pelo que nós ouvimos hoje. Isso aqui é fundamental em nossas vidas, fugir do pecado. Se você fugir do pecado, isso aí vai gerar santidade em você. E aonde gera santidade, vai gerar presença de Deus. E aonde gera presença de Deus, o maligno não se aproxima. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Coloca um louvor aí de adoração em nome de Jesus. Um louvor de adoração. Quero dar o melhor de mim. Aleluia. Fecha teus olhos, começa falando com Deus nessa noite. Nós vamos louvar o Senhor. E em seguida eu vou interceder por cada um de vocês. Eu vou ajudar vocês em oração. Aleluia. Os que estão em casa também, creio que estão sendo poderosamente abençoados pela essa palavra, a qual o Espírito Santo ele nos deu. Eu vou deixar essa palavra aí, nessa semana todinha aí na rádio. Ainda hoje, não sei que hora eu termino, mas ela vai ficar no ar em nome de Jesus. Amém? Louvado. Você pode soltar o louvor, irmão, em nome de Jesus. Você vai dizer assim: eu quero dar o melhor de mim nessa noite. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Se reconcilie com Deus nessa noite. Quero oferecer. Se é preciso perdoar, perdoa. Se for preciso liberar perdão, libera. Se a pessoa não está aqui, mas dentro de você, diga: Senhor, a partir de agora eu declaro, eu libero perdão para fulano, para ciclano. Eu não quero esse pecado na minha vida mais. Eu não quero esse peso dentro de mim. Um adorador. Se reconcilia com Deus. Se você está praticando qualquer coisa, hoje é noite de reconciliação com o Senhor.
eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Seja um adorador nessa noite. Fuja do pecado, se reconcilie com o Pai nessa noite. Deixa o Espírito Santo fazer morada dentro de você. O melhor de mim. Ofereça sacrifício de louvor. Quero oferecer sacrifício de louvor. Aleluias. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar Com o que vai. acontecer. Eu só quero te exaltar. Se tem alguém nessa noite que quer se voltar para Cristo, quer se reconciliar com a igreja de Cristo na terra, e com Ele é só vir aqui à frente. Eu quero interceder por você. O Senhor te chama desse mundo pecaminoso que quer te destruir, que quer destruir tua vida, tua família. Você não sabe os laços que o diabo tem armado para a sua vida. Aleluia. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Seja um adorador. Aleluias. Aleluias. Continue de olho fechado. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero interceder por você nessa noite. Por você que precisa de um milagre, de uma cura, de uma libertação. Eu quero dizer que nessa noite, abra o teu coração para Deus. Aleluias. Eu não sei porquê, mas eu vou falar essa palavra mais uma vez. Libera perdão. Libera perdão, porque quando a gente libera perdão, a gente também é perdoado por Deus. Mas quando a gente não perdoa, a gente não estamos sendo perdoados por Deus, e as consequências do pecado estão em nós, como uma ferida que corrói, como algo que está destruindo a cada dia nossas vidas. O pecado é uma doença, meu irmão, que a cada vez ela vai se alastrando em nossas vidas, nos nossos caminhos, nos nossos negócios, nossas famílias. Então abandona todo o mal nessa noite de pecado. Fala com Deus comigo em nome de Jesus. Vamos repreender o espírito do erro, do pecado em nossas vidas. O tentador, que procede dele, todo o pecado, toda tentação maligna procede dele. Começa orando nessa noite. Pai, em nome do teu filho Jesus, em nome do teu filho Jesus Cristo, nessa noite, nós entramos em guerra, em oração, Pai. Nessa noite nós te clamamos a sua misericórdia, Pai. Eu peço, perdoa cada mulher que está aqui nessa noite. Perdoa cada homem, cada pessoa que aqui está. Cada pessoa que tem sido atingido pelo inimigo, Senhor, por muitas vezes não liberar perdão, por muitas vezes estar cometendo injustiça.
Eu intercedo por eles nessa noite e te peço misericórdia. Encobre eles com teu sangue nessa noite e dá vitória ao teu povo, meu Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Meu Deus, eu vou de encontro de todo mal, de todo espírito tentador de briga, de discórdia, de todo mal que está operando nessas famílias, de todo mal que vem para destruir essa vida, dessa mulher, desse homem. Eu vou de encontro desse mal agora em nome de Jesus e eu te digo, vai embora. Liberta o coração dessa vida, liberta a família dessa pessoa. Tu que está alojado colocando doenças, tu que está alojado colocando depressão, tu que está alojado nessas vidas, colocando mal na vida dessa pessoa agora. O fogo do Espírito Santo te consome. O fogo do Espírito Santo te consome nessa noite. Meu Deus, começa queimando no meio dessa igreja toda obra de feitiçaria. Começa queimando no meio dessa igreja todo o mal, Senhor. Todo espírito do mal que veio para destruir essa igreja, essa família. Vai sendo queimado aí agora em nome de Jesus. Vai sendo queimado aí agora em nome de Jesus. Ajuda ali, presbítero Davi, a pessoa. Vai sendo queimado em nome de Jesus. Ajuda ela ali que está orando. Vai sendo queimado em nome de Jesus todo o mal que está se escondendo. Sai para fora por completo nessa noite, o mais forte. Vai orando, igreja, vai intercedendo, ajuda a irmã, ela está presente em oração nossa. Em nome de Jesus, toda potestade, todo demônio que está dentro dela, sai para fora por completo. Por completo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso aqui foi um trabalho de feitiçaria, irmão, que fizeram para essa mulher. Em nome de Jesus, vai, bota o mais forte. Manda manifestar o mais forte, Davi, que está se escondendo. O demônio mais forte que está nela, sai para fora. Meu Deus, vai lá naquela encruzilhada, Senhor. Aonde fizeram o trabalho, Senhor. Todos os demônios que estão recebendo a oferenda hoje. Traz todos amarrados aqui agora em nome de Jesus. Vai orando, igreja. Vai orando, igreja. Fica no céu, se liga no céu. Vocês já estão acostumados com isso aqui na nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo, todo o poder de Satanás seja quebrado. Eu ordeno que vá embora toda legião, toda potestade, onde vocês estiverem. Pelo poder do nome de Jesus, as forças do mal é quebrada nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, todo Exu de encruzilhada que está na vida dessa mulher aí, vai embora. Em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo começa queimando no meio da igreja as doenças. Começa queimando todo o mal, Senhor. Do pé até o alto da cabeça, eu quero do lado de fora todo o mal nesse lugar. Fica concentrado no céu, igreja. Fica ligado no céu que Deus está libertando, Deus está curando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai embora toda casta que nessa vida. Toda casta que quer destruir a vida dela. Eu declaro liberta, Pai. Em nome de Jesus. Todo o poder de Satanás seja liberto dessa vida agora, de uma vez por todas. Seja curado em nome de Jesus. Aonde eu impor minhas mãos, Senhor, eu declaro cura. Vai orando, igreja. Em nome de Jesus. Meu Deus, quebra toda obra de feitiçaria, meu Pai. Toda obra de feitiçaria na tua filha. Se liga em Deus, irmãos. Deus está dentro. Espírito Santo entra dentro dela agora. Espírito Santo dentro dela, Pai. Todo Exu de encruzilhada que jogaram na vida dela. Todo Exu de encruzilhada que jogaram na vida dela. Deixa eu orar aqui, ajudar ela aqui. Vai orando aí, igreja, que eu vou orar. O mais forte que está na vida dela, quebra as tuas forças agora. Vem amarrado lá de fora, para fora por completo. Para fora por completo, todo mal. Para fora por completo, todo mal agora. Eu vou contar até 3, Satanás. Tu vai sair para fora por completo agora. 1, em nome de Jesus. 2, 3, já. Todo mal agora, do lado de fora. Todo mal do lado de fora agora. Todos. O mais forte que está causando isso nela. O mais forte. O mais forte que está nela, para fora.
Mas não fecha. Mais forte. 1, 2, 3, já. Todos vocês agora. Todos vocês, com as forças quebradas agora. Eu ordeno agora, vai embora por completo agora, quebra as tuas forças. Toda maldição, toda oferenda que colocaram na encruzilhada, todo exu do lodo que está na vida dela, todo espírito de loucura, de depressão, amarra todos vocês um no outro aí agora, em nome de Jesus. Jesus, eu quero fogo, Pai. Eu quero fogo, meu Deus, essa mulher queimando. Eu quero o teu fogo queimando todo o mal. Queima, Jesus. Queima forte, queima, 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 queima. Seja queimado toda a legião. Queimados, queimados, queimados. De uma vez por todas, nenhum se esconde mais. Todos amarrados no outro. Em nome de Jesus, só. Declara liberta a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus. Receba a paz do Espírito Santo em nome de Jesus. Pai, perdoa os pecados da tua filha, Pai. Aonde ela colocou o pé, Senhor, que ensinaram a ela. Eu intercedo por ela, perdoa ela a partir de agora. Purifica a vida dela, Pai, que nenhum mal toque nela mais, em nome de Jesus. Seja livre. Está liberta, irmã, em nome de Jesus. Dá um pouquinho d'água a ela. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu declaro que haja, Senhor, libertação em cada pessoa, em nome de Jesus. Que toda dor, que toda maldição, Pai, que estiver no nosso meio, seja arrancada em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Seja liberto cada pessoa que aqui está hoje de todo mal, em nome de Jesus, meu Pai. Nós repreendemos todo mal, Senhor, que quer destruir, que quer separar. Todo mal que coloca divisão, meu Pai. Todo mal que tem se levantado contra essas vidas, coloca as tuas mãos na cabeça, igreja, para nós orar. Em nome de Jesus, receba cura nessa noite. Diga assim, diga: Senhor Jesus,